Olá, sejam todas e todos bem-vindas, bem-vindos ao primeiro webinar do especial Rede GIF, iniciativa do GIF que semanalmente dissemina conteúdos relevantes para o campo do investimento social e da filantropia. Eu sou Gustavo Bernardino, gerente de programa do GIF, e serei mediador dessa conversa que vai abordar o mês da filantropia negra. Esta aqui é uma iniciativa criada por Jacqueline Copeland, nos Estados Unidos, com o objetivo de investir em ações concretas para a inclusão social de pessoas negras. O evento mobiliza cerca de 17 milhões de pessoas em mais de 40 países, em parceria com a nossa rede temática de equidade racial. O GIF é copromotor do evento no Brasil esse ano pela primeira vez. A mobilização busca chamar a atenção para a importância da filantropia no investimento social brasileiro, enquanto promotores e fomentadores de ações afirmativas para a equidade racial no país. Participam dessa conversa, desse bate-papo comigo, a Antônia Aparecida Quintão. Ela é presidenta do GL10, Instituto da Mulher Negra, vice-presidenta do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e coordenadora de cursos de pós-graduação Lato Sensu na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E também a Márcia Lima, professora do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a FEFELESTE-USP, pesquisadora sênior do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, CEBRAP, e coordenadora do Afronúcleo de Pesquisa sobre Raça, Gênero e Justiça Racial. Sejam bem-vindas, Antônia, Márcia, obrigado por estarem com a gente. Muito obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa. Sem dúvida alguma, existe um sentido de urgência para que se promova e se concretize ações de enfrentamento ao racismo. Assim, para iniciar, eu gostaria de dizer que eu trato dessa temática há muitos anos. Todas as vezes que as pessoas me convidam para falar, eu prontamente aceito, porque eu acredito que até hoje existem pessoas que não sabem que nós, mulheres negras, falamos, presidimos, coordenamos, debatemos, ou seja, somos seres humanos na sua integralidade, né? E eu diria que a luta pela nossa integridade, pelo respeito à nossa integridade, é um desafio que se coloca cotidianamente numa sociedade que insiste em desumanizar e silenciar as mulheres negras. Portanto, falar, ocupar esse lugar de fala é sempre muito importante e eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Olá, é um enorme prazer estar aqui novamente com vocês do GIF, e eu acho super importante que a gente faça eventos, né, que a gente traga também para a experiência brasileira essa questão desse mês da filantropia negra. Eu acho que isso é uma questão super relevante. O papel do investimento social privado no Brasil, principalmente em relação à questão racial, ainda enfrenta muitos desafios. Eu acho que, acima de tudo, uma questão do compromisso com essa agenda, né? Acho que a gente está vendo um momento muito importante do debate sobre a questão racial no Brasil e no mundo, né? Muitas transformações nessas agendas. Fico muito feliz de estar aqui, quero parabenizar o GIF pela iniciativa, cumprimentar a Antônia e Gustavo por essa oportunidade. Eu começaria agora com uma visualização de contexto com vocês aqui. Considerando o racismo que funda e estrutura a sociedade brasileira, a realização do mês da filantropia negra que no Brasil visa reforçar a importância de institutos, fundações e empresas olharem com mais atenção e intencionalidade propriamente para a pauta da equidade racial e promoverem ações que garantam os direitos de pessoas negras violados cotidianamente no país, né? A gente sabe que algumas iniciativas já foram e vêm sendo colocadas em prática, todavia, entretanto, diante da complexidade do desafio, ainda precisamos avançar, né? O anuário, por exemplo, o anuário do Brasileiro da Segurança Pública 2021 mostra que das 6.416 mortes e intervenções policiais, 78,9% eram pessoas negras, 76,2% eram jovens entre 12 e 29 anos, 98,4% de sexo masculino, que também reforça aí uma narrativa de extermínio, concretamente de jovens e homens negros, né?
Outros dados aqui, segundo o Atlas da Violência 2020, entre 2008 e 2018, as taxas de homicídio apresentaram um aumento de 11,5% para negros, enquanto para os não negros houve uma diminuição de 12,9%. Né? Quando se aplica a lente de gênero e raça, o desafio ganha outras linhas de complexidade. O anuário de 2021 mostra que das 1.350 vítimas de feminicídio, 61,8% eram negras. Isso sem falar também dos números de vítimas de contaminados pela Covid-19, que são muito maiores entre pessoas negras e periféricas do que entre brancos. Antônia, na sua visão, na sua avaliação e à luz desses dados, a pandemia serve de alerta para a sociedade brasileira sobre o fato de que não podemos avançar enquanto país com as enormes desigualdades raciais que demarcam a nossa sociedade? Exatamente. Eu diria que a pandemia ela tem aprofundado, tem agravado dramaticamente esse quadro de desigualdade que caracteriza a sociedade brasileira, né? E a pandemia também deve ser analisada no contexto da globalização. Aí eu trago aqui à memória o professor Milton Santos, né? Especialista nessa temática, autor do livro Por uma Outra Globalização. O professor Milton Santos alertava há mais de 20 anos. Ele dizia, olha, a globalização, se por um lado aproxima povos e aproxima culturas distantes, por outro lado tem feito reaparecer movimentos de xenofobia, movimentos de racismo, aparentemente eliminados, né? E continuava, as desigualdades se aprofundam e é preciso estar atento ao lugar que a população negra ocupa nas sociedades hoje e também no futuro, né? 20 anos depois, as preocupações do professor Milton Santos se confirmaram. E a pandemia, no contexto dessa sociedade globalizada, tem aumentado a distância que separa os países ricos, que chegam a ter 5 vezes o necessário para vacinar toda a sua população, e os países pobres, onde nem mesmo os grupos mais vulneráveis têm assegurado o direito de se proteger contra esse vírus mortal. Eu também gostaria de pontuar que, antes mesmo da pandemia, a ONU, atenta a esse cenário de profunda desigualdade, proclamou o período entre 2015 e 2024 como a década internacional de afrodescendentes. A década foi criada depois que diversas pesquisas constataram a situação de extrema injustiça, exclusão e violência a que estão submetidas as populações negras nos diversos países onde estão presentes. E o objetivo é conclamar, mobilizar toda a sociedade para que se faça um esforço coletivo nas mais diversas esferas de poder e setores sociais para se garantir o respeito aos direitos da população afrodescendente, né? O racismo é um instrumento de dominação, de poder, é estrutural, porque atravessa todas as áreas, setores, segmentos da sociedade, reforça os estereótipos, transforma preconceitos em senso comum e consolida a desigualdade racial, né? Obrigado, Antônia. Vamos agora dar uma olhada, uma conversada também com a Márcia, à luz refletindo a questão do investimento social e atuação do investimento social nessa temática, tendo em vista que a pauta da equidade racial tanto pode ser central, enquanto missão nas organizações, quanto transversal às temáticas em que atuam, temos visto crescentemente organizações desenvolvendo iniciativas de forma mais contundente e direcionada a essas questões. Mas ainda assim temos um longuíssimo caminho a percorrer. Só para termos uma ideia, de acordo com os dados do Censo GIF 2018, que foi a última edição do censo que lançamos, 10% das organizações manifestaram ter foco em seus programas e projetos para a população negra, e apenas 2% deles como foco prioritário a temática da equidade racial ou combate ao racismo. Márcia, pergunto, então, o que você vê que impede o aumento dos investimentos e programas com foco prioritário na promoção da equidade racial e como você visualiza essa pauta sendo tratada da porta para dentro nas organizações?
que oportunidades para avanços há ali também nesse escopo, nessa direção? Eu acho que tem uma primeira questão que diz respeito ainda à dicotomia raça e classe no Brasil, né? Isso ainda é uma coisa que permanece no debate público, permanece na academia, né, na produção de conhecimento, e a ideia de que se você investe em desigualdade social, você resolve a desigualdade racial. Há inúmeros estudos e pesquisas que apontam que não, né? O combate à questão racial é um combate específico, né? Então, esses dados do GIF, eles são bastante preocupantes, e eu estou muito curiosa também com o próximo censo do GIF para ver o quanto que nesses 2 anos, com os últimos acontecimentos no que teve no Brasil em relação à questão racial, no investimento social privado, na pandemia, eu acho que a gente pode ter surpresas bastante interessantes em relação a isso, né? Então, acho que isso é uma questão que impede esse aumento de investimentos. O segundo aspecto, que eu acho que é a questão da estrutura e do fortalecimento das organizações negras. O nível de exigência, né, que as fundações, as instituições apoiadoras, né, no investimento social privado, tem, né, demanda determinada estrutura que muitas instituições negras não têm. E aí você vira aquele círculo vicioso, né? As instituições negras não têm a estrutura para receber apoio e elas não têm como se estruturar sem esse apoio, né? A gente precisa de apoio institucional e não apenas apoio a projetos. Acho que é necessário investimento de longo prazo, né? Porque as instituições também precisam de alguma estabilidade para isso. Né? Investimento em comunicação, que eu acho que se a gente não investir em comunicação institucional, hoje a gente está morto. Eu vejo que essa fragilidade, ela precisa entrar na agenda das fundações, ela tem que entrar na agenda do investimento social privado, para que a gente possa avançar, né, no fortalecimento institucional, porque é muito fácil chegar em quem já tem estrutura, né? O Afro, o SEBRAP tem estrutura, o Guelé 10 tem estrutura, mas a gente precisa também pensar nessa renovação institucional, na formação de quadros, e que se a gente não, se não houver aí, né, eu acho que o investimento social privado precisa conversar e se entender sobre um certo risco mesmo de investimento que tem que ter, né, eu acho que a gente não vai conseguir fortalecer as instituições. O segundo aspecto dessa pergunta, que eu acho super relevante, diz respeito à pauta da porta para dentro, né? Isso é um grande desafio do investimento social privado e dessas organizações. Primeiro, em relação à diversidade racial dos seus quadros nas próprias fundações, eu acho que ainda tem um dever de casa muito grande para essas fundações de diversificar racialmente as suas equipes e as suas gestões executivas, não apenas o staff, mas está na hora, né, de dar poder decisório também para pessoas negras, que elas ocupem cargos decisórios nessas fundações. A gente ainda vê isso é muito, muito, muito pequeno, as organizações que têm à sua frente um representante negro, um diretor negro, uma diretora negra, né? Eu acho que isso é um problema que precisa ser enfrentado e tem, sim, pessoas qualificadas hoje no Brasil para ocupar essas direções e essas posições. É muito importante que se faça um investimento também na formação sobre relações raciais, sobre desigualdade racial, das equipes que atuam no financiamento dessas agendas. A gente vê que, às vezes, as pessoas que estão cuidando do portfólio, cuidando dessas pastas, elas ainda não têm um domínio da questão racial necessária para lidar com esse campo, com esse financiamento, né? Os avanços são evidentes, eu acho, por isso que eu abri falando que eu estou curiosa para ver, né? Curiosa e esperançosa para ver o próximo censo do GIF, que eu acho que a gente vai aí se deparar com mudanças muito importantes. Mas eu imagino que exista ainda muita resistência por parte de algumas empresas e fundações que compõem o GIF, né, que compõem essa rede do investimento social privado, em colocar na sua agenda a questão racial. Educação é uma área que tem um enorme investimento dos grupos que compõem o GIF, né? E raça é um investimento menor, ou seja, é sinal de que existe muito investimento em áreas de educação onde a questão racial não está sendo colocada.
tá? Então, como que você vai falar de educação, de melhorar a educação no Brasil hoje, financiar pesquisas, investimento, ação na área de educação hoje, sem pensar em desigualdade racial, né? Então, acho que esse é um desafio grande que vocês ainda precisam enfrentar. Não dá para falar, né? Raça tem que ser um tema transversal ou prioritário dessas agendas, e essa provocação vai ter que partir de quem financia também, não é apenas de quem é financiado, né? Acho que quem está financiando, né? Ela tem um poder na pauta, e eu acho que isso precisa ser levantado pelas instituições que compõem o investimento social privado no Brasil. O que as pesquisas citadas no começo dessa conversa mostram é que experimentamos um cenário que extrapola qualquer limite meramente crítico, né? Vivemos um período no qual se faz ainda mais fundamental a valorização de estudos, dados, informações, contribuições às ciências na tomada de decisões e criação de iniciativas também. E disso, Márcia, queria ver com você, enquanto pesquisadora, qual a sua avaliação sobre o avanço e importância da garantia da produção de conhecimento no Brasil, incorporando também a perspectiva racial, e como isso afeta a promoção da equidade racial no país? Eu acho que a gente teve muito avanço no termo de pesquisa sobre questão racial, e a palavra-chave para mim, no entendimento dessa questão, chama-se visibilidade, né? Visibilidade negra, visibilidade de intelectuais negros, e, acima de tudo, uma visibilidade da agência negra, né? Existe, por exemplo, no campo da história, desde os anos 80, pelo menos, né, uma grande revisão da historiografia sobre o papel dos negros em diversos momentos, né, da sociedade brasileira, a sua participação no processo da abolição, a sua participação na resistência à escravidão, e durante muitos anos isso, por exemplo, era uma coisa que era ignorada pela historiografia, ou que não tinha abordagem que se tem hoje sobre esse lugar do negro na sociedade brasileira, na construção da sociedade brasileira, né? Pessoas da minha geração tiveram, nos seus livros de história, uma visão bastante complicada desse lugar e desse papel do negro, tanto na construção da sociedade brasileira, como também na sua resistência às opressões desse sistema. As ações afirmativas também trouxeram uma dinâmica muito grande para essa questão da produção de conhecimento. Nós temos hoje, né, no campo mais, né, dos intelectuais negros, né, que se dedicam a pensar a sociedade brasileira, a gente tem hoje um papel muito maior, né, desse grupo no entendimento da sua própria história. Isso eu acho uma coisa bastante relevante. Um outro exemplo bastante importante disso é como o mercado editorial está aquecido com a produção de intelectuais negros e sobre intelectuais negros, né? O próprio livro da Lélia, que eu organizei junto com a Flávia Rios, ele tem tido uma recepção enorme. Djamila Ribeiro ganhou o Jabuti no passado, já vendeu mais de 300 mil cópias de um livro, né? Isso são fatos históricos, né? A biografia da Sueli Carneiro, né, escrita pela Bianca Santana, Conceição Evaristo, a gente tem aí um leque enorme, Silvia Almeida, né? A gente poderia falar aqui de uma visibilidade, né? Que não são só sendo livros sendo produzidos, mas como também com uma qualidade editorial boa e ocupando mesmo o mercado editorial. Temos também, nos últimos anos, por exemplo, a tradução de obras clássicas, né, escrita por feministas negras muito importantes, como a obra da Angela Davis levou 30 anos para ser traduzida para o português, né? E agora a gente tem toda a obra dela, ou quase toda a obra dela traduzida, Patricia Hill Collins, Bell Hooks, a gente tem aí, né, agora o Du Bois, né, está chegando no mercado editorial brasileiro, toda a tradução da obra dele. Então acho que a gente tem aí realmente um mercado muito aquecido, e esse mercado está aquecido porque você tem demanda, né? A gente sabe perfeitamente que o mercado editorial não está traduzindo isso, né, por razões políticas ou por agenda, porque isso está dando dinheiro, né? É um mercado que está aquecido, né? A gente vê também a incorporação, né, de conceitos e temas como a questão do feminismo negro, da interseccionalidade, da justiça racial, da equidade racial. Esses são termos, né, que viraram comum no debate público, nos artigos de jornais, né? Os professores nas universidades estão tendo que rever suas emendas de curso, os alunos estão querendo, pedindo, demandando, né,
ou mesmo exigindo, né, uma revisão, por exemplo, de cursos sobre o pensamento social brasileiro que não tenha um autor negro, né? Então, eu acho que a gente tem aí uma dinâmica muito boa, muito interessante, mas a gente está vivendo um momento muito duro, né? A ciência no Brasil vive um momento muito, muito duro, então eu acho muito importante que a gente tem os avanços, né, mas os gargalos estão aí, estão para todos, né, não é só somente para os intelectuais negros, mas para a ideia de conhecimento e valorização do conhecimento no Brasil. Como disse a Márcia, eu concordo, nós temos conquistado, sim, não é, alguns avanços nesses últimos tempos, mas não há dúvidas também de que o enfrentamento ao racismo ele deve agir em diferentes frentes, né? No mercado de trabalho, as desvantagens da população negra continuam a ser facilmente constatadas, não é? Nós somos a maioria entre os desempregados, frequentemente ocupamos cargos abaixo da nossa formação, raramente chegamos ao topo da carreira, portanto, é uma área que merece ainda uma grande atenção. Eu costumo lembrar também, pontuar aqui nessa discussão, a questão do personalismo, né? O personalismo ele está muito sedimentado na cultura brasileira. E é aquela prática, né, de indicar parentes, amigos, afilhados, colega de faculdade. Isso tudo é muito injusto, porque, em geral, a população negra não tem padrinhos, não tem amigos que transitam nesses espaços de poder. Essa prática personalista, volto a dizer, muito arraigada na cultura brasileira, é também um muro, uma verdadeira muralha, quase intransponível, né? Que certamente nós não conseguiremos derrubar sem um esforço coletivo. De fato, o racismo ele segue se perpetuando também pelo que nós deixamos de fazer, pelo nosso silêncio, indiferença, não é? Outros que acham que o racismo é problema dos negros, né? Então eles que resolvam. Hoje a gente tem observado que muitas iniciativas, organizações, atores sociais têm realizado trabalhos importantíssimos. E esses trabalhos, muitas vezes, essas propostas, essas iniciativas, elas tomam como ponto de partida o nosso passado histórico. Acho que essa é a referência, né? É constatar o prejuízo acumulado pela população negra ao longo do tempo. É só lembrar da Lei Áurea, né, que apresentava 2 artigos. É extinta a escravidão no Brasil, revogam-se as disposições em contrário, ou seja, não houve nenhuma política para garantir a inclusão da população negra, pelo contrário. As crianças negras, recém-saídas das senzalas, eram proibidas de frequentar escolas, os negros não tinham acesso às terras, eram preteridos no mercado de trabalho e depois eram presos por vadiagem, né? Vadios eram aqueles que não tinham emprego. Mas também, por outro lado, nós podemos observar que essas propostas, elas também olham para o futuro e constatam que se nós não fizermos algo hoje, não é? Nós vamos comprometer as futuras gerações. Então, eu entendo que todas essas iniciativas têm como objetivo corrigir as desigualdades, porque vantagens, benefícios indevidos foram e continuam a ser oferecidos a um grupo em detrimento de outro, e aqui também é importante que se reconheça esse lugar de privilégio, né? A gente costuma dizer que homens brancos desfrutam de regalias e privilégios 24 horas por dia, né? E nós, mulheres negras, os prejuízos, né? Esses projetos, eles são importantes porque criam novos padrões, criam novos modelos, e esses modelos e padrões podem servir de inspiração, podem servir de referência para as novas gerações. É, por exemplo, o caso da nossa medalhista Rebeca, né, que se inspirou na Daiane dos Santos, por exemplo. Como seria diferente, né, se nós tivéssemos investimentos mais igualitários, né? Então, todas essas características, eu entendo, estão relacionadas com a ideia de cidadania. E essas propostas, elas podem possibilitar o surgimento de talentos que, se não fosse por esses instrumentos, por essas iniciativas, permaneceriam desconhecidos, né? Como eu disse anteriormente, eu sou professora, leciono no curso de administração, oriento pesquisa sobre diversidade
nas organizações e também tem observado um interesse crescente dos jovens pelo tema. Também não podia ser diferente, né? Existem dezenas de pesquisas que apontam, que comprovam que as empresas que investem na diversidade são muito mais sustentáveis, mais inovadoras, competitivas, lucrativas, atendem os públicos, né, diversificado de uma maneira muito mais competente, amplia o seu prestígio, a sua reputação, o reconhecimento social, ou seja, a diversidade torna as organizações, todas as organizações, qualquer organização, muito mais inteligente, muito mais competente, muito mais sensata, né? Excelente, Antônia. Obrigado pela sua visão também. Que satisfação enorme e que lisonjeiro poder conversar com vocês sobre essa questão que demarca a sociedade brasileira e que é impostergável de ser discutida. Então, muito obrigado, Antônia e Márcia, pela participação e disponibilidade em partilhar suas visões a respeito desse tema tão fundamental. E, bem, as próximas edições do especial Rede GIF continuarão a trazer vozes do campo para debater pautas de interesse social em diferentes formatos. Todas as edições poderão ser acessadas no site do GIF. É isso. Fico por aqui. Até breve, então. Tchau, tchau. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Tchau, até a próxima, então.